tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MaquineCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MaquineCast. Hoje a gente vai falar sobre uma solução que a Maquinica representa com exclusividade aqui no Brasil e na América do Sul, que é a Ecetana. A Ecetana é uma empresa australiana que tem uma solução de vídeo monitoramento com AI. Ela é aplicada em várias verticais, em vários segmentos, com o objetivo de tornar mais eficiente o processo de monitoramento de alguma situação, seja ela nas ruas, em shoppings, no varejo, enfim, em qualquer local onde precise ser detectada alguma situação diferente, alguma situação, algum evento anômalo que precisa ser identificado e atuado em cima dele. E para falar sobre a solução, nada melhor que dois experts aqui, que são os nossos account managers. Hoje eu trouxe o Diego Alexandre e o André Matias. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Vai ser uma conversa em casa aqui, a gente fala sobre essa solução aqui todo dia com eles, mas eles estão à frente no mercado, eles estão levando a solução para essas verticais e, como ninguém, eles sabem bastante aí da aplicação e de como ela está sendo trabalhada aqui no mercado brasileiro. E o assunto específico da Ecetana, que a gente já comentou sobre a Ecetana em outras edições, mas hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantes. Primeiro, uma nova versão, né? A Ecetana chegou agora com algumas novidades. Versão 6. Versão 6. E segundo, sobre a homologação que essa solução teve aqui na Prefeitura de Florianópolis, através do edital de CPSI, né? Contratação Pública de Serviço de Inovação, no Living Lab, que é um projeto da Prefeitura com a Universidade Federal, nesse edital patrocinado pela TIM, que trouxe o 5G como tecnologia impulsionadora de soluções inovadoras, e a Ecetana foi uma das 3 soluções, né, aprovadas e habilitadas nesse processo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas vamos começar relembrando, né, um pouquinho o que é a Ecetana, qual é o conceito da ferramenta. André, valoriza um pouquinho para a gente aí o que ela está fazendo hoje de novo e, né, qual é o objetivo principal da Ecetana e quais são as novidades que ela está trazendo. Né? Eu vou propor até começar com uma pequena retrospectiva do que é esse mercado, para quem acompanha esse mercado de vídeo monitoramento. Perfeito. E eu vou até lembrar que, para quem vê cinema, vê filmes, vai ter lá o filme Missão Impossível, vai ter todos esses filmes de espionagem que tinha lá o sujeito que tinha que entrar escondido num edifício, numa instalação. E daí tinha lá aquele famoso segurança, o pessoal que fica lá olhando atrás, aquelas TVs em preto e branco, que era o que tinha na época. Ou seja, vídeo monitoramento não é um assunto novo. Né? Podemos colocar a década de 70, 80, com TVs em preto e branco, e isso já existe há muito tempo. E não é difícil imaginar a dificuldade que era na época de gravar em VHS aquilo que estava acontecendo e, portanto, a logística gigante que tinha que haver. E, portanto, também o tempo de retenção que era muito pequeno, ou seja, não dava para armazenar aí 30 dias, 60 dias de vídeo em poucas VHS, porque rendia muito pouco. Então, o que eu digo é um assunto bem conhecido. O problema é bem conhecido há muito tempo. E, efetivamente, lembrando de novo de filmes, o sujeito que estava na segurança daquele estabelecimento, se ele não estivesse olhando para os monitores e entrasse o tempo inteiro, entrasse alguém, se ele não, aquela famosa cena de filme, né? O sujeito, alguém distrai ele olha para o lado, alguém vai lá e troca uma imagem pela outra, e ele não vê o sujeito entrando. Era o que havia. E de resto, o que havia era o que continua havendo essa necessidade, que é gravar o passado. Ou seja, vídeo monitoramento servia para auditar, para descobrir eventualmente o que aconteceu nessa noite que passou. Então vamos ver as fitas de ontem para ver o que aconteceu, né? Caso alguém, né, se lembre de algum evento que aconteceu, vamos recuperar isso lá atrás, né? Sim. Era corretivo e não preventivo. Exatamente. Então essa coisa da proatividade, que é tentar evitar o mal, tentar evitar o evento que está se buscando evitar, é uma coisa que é mais nova e começou, e todos acompanham o advento da inteligência artificial, que nos últimos, vamos lá, efetivamente está dando aí no máximo 5 anos que a inteligência artificial foi relembrada, porque ela existe aí há mais de 50 anos.
E ela começou a ser usada também para poder auxiliar aí os operadores a identificar o que está acontecendo e aonde entra a proatividade. Então, desde então, já houve algumas gerações de inteligência artificial que se propõem a identificar cenas. Eventualmente, eu posso colocar uma inteligência artificial para identificar pessoas numa tela. Então, uma pessoa apareceu, vamos gerar um alerta porque uma pessoa apareceu. Isso era útil? Era. Porque se entrar alguém num corredor de um hospital à noite... Que não pode aparecer ninguém. Então, se aparecer alguém, gera um alerta. Então, as pessoas hoje relacionam muito a inteligência artificial no vídeo monitoramento com essa possibilidade de identificar objetos bem conhecidos. Tipicamente, pessoas, tipicamente veículos, né? Então, um carro, uma bicicleta, uma motocicleta, e coisas desse tipo. E é o ponto que a maioria das soluções ainda hoje é o ponto da tecnologia atual. É o que mais se vê hoje, mesmo nas empresas modernas. Boa parte das soluções de mercado, elas focam em objetos conhecidos. Pessoas, veículos, assuntos que são os mais comuns. São os mais né? usuais e também mais fácil de fazer o treinamento da solução. Perfeito. Então, porque no fundo, quem sabe aí acompanha a inteligência artificial, sabe que ela parte de treinamento. E treinamento geralmente já é uma coisa que vem pronta. Então, as soluções de mercado, estou falando dos nossos concorrentes da Icitana, elas são pré-treinadas em objetos. Coisas que fujam a esse pré-treinamento, elas acabam ignorando esses objetos, porque elas não foram treinadas para tal. Claro que é uma evolução em cima do que se tinha, mas o que estamos falando agora é de uma segunda etapa, uma segunda fase, uma segunda geração de inteligência artificial que é bem representada pela Icitana. Estamos falando de tecnologia que está vindo da Austrália, do Japão, que é o que vai ter em Dubai, é o que vai ter em Singapura, que são essas cidades assim que são as top em cima de smart cities, então shopping centers. Então, falando em termos de escala, aqui no Brasil, um shopping center típico, vou dar uma ordem de grandeza, vai ter 100 câmeras, quando muito. E o que estão falando em Dubai, um shopping center lá em Singapura, estão falando de 2.000 câmeras, 3.000 câmeras em um único shopping center. Então, aquilo que gera um problema, que é como que um ser humano vai ficar observando o que está acontecendo, fica impossível. Então, não dá mais para contar. Eu teria que ter times enormes de pessoas olhando para os video walls, né, que são aqueles paredões com um monte de monitores, que efetivamente a maior parte dessas soluções existentes, vou ser um pouco cruel, é para inglês ver. Porque é muito para dizer, olha, temos controle, mas efetivamente as pessoas que estão ali não vão conseguir, o ser humano ele cansa. E estão falando de imagens que se repetem, né? Porque vídeo monitoramento tem uma característica muito diferente do normal, porque as imagens são gravadas para não serem vistas. É quase que o Sísifo, aquele cara que levava a pedra lá para cima do morro e depois a pedra rola de volta, ele tem que levar de novo. Então é o tipo de atividade que não é muito satisfatório, não é muito assim, não é algo assim, fica muito cansativo para um ser humano ver isso. E aí que entram as soluções ditas como analíticas, que são soluções de inteligência artificial que ficam observando essas 2.000 câmeras para gerar eventos de entrou uma pessoa. Então, se eu tenho um corredor que está sempre vazio e entrar uma pessoa, é bom que venha um evento automatizado dizendo entrou alguém. Isso é muito útil, já é uma grande evolução em relação ao passado. Porém, num shopping center, o que se espera de um shopping center? Pessoas. O que se espera de um hospital? O que se espera de... São os objetos que se repetem, se repetem, se repetem. Então, surgiu uma nova necessidade de otimização em cima disso, que foi bem capturada pela Icitana e trouxe um novo conceito, que é identificação de anomalias. É estranho esse nome, né? Anomalias. Mas anomalias, vamos citar algumas. Se eu tenho 1.000 pessoas num fluxo entrando num ambiente pela manhã, uma entrada de uma fábrica, eu posso ter uma pessoa que esteja andando na contramão das demais. Isso é uma anomalia. Então, é algo errado essa pessoa aí no contrafluxo? Não. Ela é só diferente do usual. Mas é diferente, né? Mais fácil, talvez, lembrar de um automóvel. Todos os automóveis estão indo para lá, talvez seja uma mão única para lá. Mas, de repente, um automóvel ou uma motocicleta resolve pegar a contramão. Isso é um contrafluxo. Para um ser humano observar isso, é possível? É.
Mas chega um ponto que ele vê aquele trânsito passando e ele pode passar desapercebido alguém que esteja na contramão. Então, essas coisas, eu vou citar algumas anomalias. Então, essa questão da direção, né? Uma pessoa indo ou uma pessoa voltando, o que é mais normal? O que seria anormal? A pessoa de manhã estar saindo da empresa, não entrando? O que seria normal no veículo? A pessoa está na contramão. O que seria normal? Outro exemplo, quantidade. Naquele horário, o normal é passar uma pessoa por hora. De repente eu tenho, como aconteceu aqui recentemente, nas câmeras do que vai ser dito aqui, na questão do Living Lab, manifestações de rua. De repente eu tenho pessoas andando na rua com faixas. E isso não é o normal. Então o que se espera, o que se gostaria que a própria solução de inteligência artificial retratasse isso, chamasse a atenção desse evento. Então, a questão do horário também, muitas vezes é normal que tenha um certo movimento no horário, mas de madrugada não. Então, se a solução não permitir identificar isso automaticamente, é porque os gestores terão que fazer essa gestão de forma manual. Então, as soluções de mercado, a pessoa tem que ir lá câmera por câmera e dizer, olha, o normal aqui é isso, se acontecer tal coisa, ela cria as regras chamadas triggers, né, gatilhos, para serem informadas dessas anormalidades. A Excitana faz isso automaticamente. A Excitana ela vem pré-treinada e, detalhe, ela continua em treinamento. Efetivamente, aquele modelo de inteligência artificial que está armazenado, que já vem pronto, ele diariamente ele evolui e aprende como que aquele ambiente, aquela empresa, qual é aquele comportamento. Se de repente uma pessoa, uma câmera nessa sala, uma câmera indoor, um ambiente interno, de repente alguém sobe nessa mesa, isso não é normal. Então é uma localização incomum. Então ele vai dizer, tem algo de errado acontecendo. E ela vai aprendendo cada vez mais. Se eu disser para ele, não, mas isso pode, aqui a gente gosta de subir na mesa, mas pode ser que de madrugada isso aconteça de novo. Ele vai dizer, poxa, mas de madrugada ninguém tinha dito que podia. Então ele vai aprendendo. Há ainda um nível de feedback, mas é muito, muito menor do que as soluções de mercado, que é quando ele quer saber se aquilo é normal ou não é normal. Então, o grande foco de Excitana, concluindo, é em cima de anomalias, direções improváveis, quantidades improváveis de pessoas, carros, veículos, horários improváveis. Eventos diferentes, além daquilo que já é convencional, né, identificação de fogo e fumaça, essas coisas que são incomuns, né? Se eu tenho um ambiente lá num zoológico e é normal passar um elefante no fundo, em algum momento ele vai saber que aquilo é normal, né? Então, esse tipo de... Assim como se eu tenho uma câmera numa usina e eu tenho lá um forno, um alto forno lá, e de vez em quando tem chama, é fogo e fumaça, ele não vai gerar um alerta toda hora. Eu vou dizer, isso é normal. E ele vai saber que aquilo ali é normal. Ou seja, trazer mais eficiência para o processo de monitoramento, né, tornando visível e alertável todos os eventos incomuns para que o operador possa agir em tempo real, né, e assim ele consiga identificar o evento e agir em tempo real. A minha característica predileta, que eu gosto da Excitana, que é a que mais faz sucesso, nesses ambientes que aqui no Brasil temos 500 câmeras, 1000 câmeras, né, grandes ambientes, e o Excitana, sabendo que aquela cena é normal, e no início eu falei ali do video wall, né, que é aquele painel na parede, se a câmera está mostrando algo que é mais do mesmo, de vez em quando passa um carro, de vez em quando passa uma pessoa, ele sabendo que isso é normal, ele deixa a tela preta. Ele não mostra mais aqui é normal. Então, com isso, o sonho de consumo, é estranho talvez falar, o sujeito compra uma parede cheia de monitores, e de repente ele chega lá e está tudo preto. Mas por que está preto? Eu estou pagando para ter que imagens. Não, está tudo preto porque está tudo normal. Exato. E de repente acende um monitor porque aconteceu anomalia. Exato. Esse é o grande diferencial. Ou seja, ele elimina distrações, né? E aí é só assim que você aumenta a eficiência operacional. Perfeito. Então, antes eu preciso de 5 operadores de vídeo para analisar 300 câmeras, porque todas estão 24 horas por dia com as câmeras acionadas. Hoje eu preciso de 1, talvez no máximo 2 operadores para analisar essas mesmas 300 câmeras, porque só vai aparecer a imagem quando alguma anomalia acontecer. Daí você tem aumento de eficiência, economia de escala, né? Exato. E no final um ganho de produtividade e economia também nos cofres da empresa. Exato. Porque você não precisa de tanta gente para monitorar. E a categoria, a Excitana tem algumas categorias de acordo com a necessidade, né? A categoria que é a categoria top, dá para dizer que hoje no mercado é o que há, é o estado da arte em matéria de vídeo monitoramento com inteligência artificial, é a possibilidade de eu automatizar para que, acontecendo uma anomalia,
A própria inteligência artificial em uma segunda camada, é um segundo nível de inteligência artificial, é feito com a OpenAI, tão conhecida, que faz o ChatGPT que todo mundo conhece. Então, a OpenAI, ela não presta serviços apenas, por exemplo, o ChatGPT, ela tem outras, a gente chama de APIs, né? Então ela tem APIs mais focadas em alguns assuntos. E essa API da OpenAI, ela permite descrever a cena. Então, se não houver um operador ali na hora olhando, que hoje apregou-se que nessa solução top de linha eu poderia ter um operador para 2.000 câmeras, usando essa característica top de linha. Nós temos casos assim. Então, quando ocorre o evento e o sujeito quer receber no seu celular alguma coisa do tipo, olha, algo de estranho aconteceu, não era para ter ninguém em tal ambiente, não só ele registra a anomalia, como ele descreve a anomalia. Ele diz assim, por exemplo, eu posso ter um ambiente onde é obrigatório usar o capacete de segurança, né, o EPI, né? Então eu consigo criar situações nas quais ocorre aquele evento e vem um descritivo dizendo, nessa cena há uma pessoa sem o capacete, do lado dela tem outra pessoa numa motocicleta, lá atrás tem Então ele gera um descritivo que pode ser encaminhado de forma textual para facilitar o entendimento da cena que foi capturada. Perfeito. Essa é a nova feature da versão 6 da Excitana, que já está lançada no mercado. E aí surgiu, né, o edital do Living Lab 5G, Prefeitura de Florianópolis, Universidade Federal e TIM, colocando na mesa aí diversos desafios, né, para que empresas pudessem trazer soluções para resolver esses desafios. Então, esse edital ele é da nova modalidade CPSI, que é Contratação Pública de Soluções Inovadoras. A gente inscreveu a Excitana num deles, que era um desafio bem pertinente, é uma das questões, como o André comentou aqui, que a Excitana pode corresponder bem, né? E nós fomos aprovados nesse edital. Conta um pouquinho qual foi esse desafio, como é que a Excitana ajudou a trazer solução. É uma dor muito peculiar, eu acho, de 99,9%, se não 100% das empresas, das cidades brasileiras, né? Que é a segurança pública. Seria um dos 3 principais pilares do órgão público, que é a educação, saúde e segurança pública. E aqui em Florianópolis, no início do ano passado para cá, estava acontecendo um crescente roubo de furtos de peças e equipamentos que continham cobre. E principalmente na região central de Florianópolis, furtos de fios elétricos. E a Guarda Municipal e a Polícia Militar estavam com dificuldade de conseguir identificar esses furtos em tempo real ou de forma eficiente. E foi aí onde a gente entrou com a Excitana, junto com todo o pessoal do Living Lab, além da TIM, com fornecimento da conectividade 5G, além do pessoal do Via Estação, e também da própria Guarda Municipal. Sim. Então, como funcionou? Primeiro, a gente usou algumas câmeras que já estavam, que já fazia parte de um outro projeto nosso no centro de Florianópolis. Sim. Né? Foi feito um treinamento para o pessoal da Guarda Municipal, tá? Lá na Guarda Municipal, abordando todo o conceito da solução, tudo isso que a gente acabou de discutir aqui agora, explicando para eles como funciona a solução e como isso ia agregar ao trabalho deles. E a partir daí a ferramenta já começou a identificar algumas anomalias na região central de Florianópolis. Que não só o roubo de fios, né? Que não somente o roubo de fios. A gente acabou identificando outros problemas. Foi muito... Porque ela aprende, né, o que é comum e ela vai identificando o que é incomum. Não necessariamente... Eu não expliquei para ela identificar o roubo de fio. Exato. Ela ficou aprendendo o que é normal, ela começou a identificar coisas diferentes, como o roubo de fio. Houve também, eu me lembro, teve ocasiões lá de um grande fluxo de pessoas passando num horário... É que foi no Carnaval, foi no né? Carnaval, coincidiu que foi em época de Carnaval, Exato. Onde muitas anomalias acontecem nesse período na região central da cidade. E a Excitana começou a identificar isso tudo. Exatamente. Então eles abriram os olhos. A gente pegou coisas, né? aglomerações em regiões onde no dia a dia você não tem, mas na época de Carnaval você teve. A gente identificou também fumaça saindo em algumas concentrações de pessoas, tinha excesso de fumaça saindo. Ou seja, foi além exatamente, o loitering, né, que é um recurso onde a ferramenta suspeita quando alguém fica parado por muito tempo num determinado local. Sim. Então a gente pegou muito loitering também nesse teste, ou seja, foi além daquilo
que era o propósito do edital, que é identificar furtos de fios elétricos. E casos até que eu considero divertidos, que de vez em quando o que é chamado falso positivo, não é tão ruim assim o falso positivo, eu até gosto ele quando vem um pouco dele, porque confirma que está funcionando. Agora, recentemente a gente viu ali alguém foi fazer churrasquinho, vendendo churrasquinho de rua no centro ali da cidade, a Icitana ainda não sabia disso, gerou fumaça, gerou fogo e veio o alerta de fogo e fumaça. Exatamente. Está funcionando. Recentemente vi também alguém em cima de uma marquise. Exato. Mas era uma manutenção, mas vai que não fosse. Né? Isso aí, por exemplo, dentro da solução a gente pode delimitar uma área e todo mundo que invade aquela área ela identifica. A Guarda Municipal delimitou algumas áreas onde tem fios elétricos. Exato. E aí, como você falou, várias pessoas invadiram aquela área, a maioria delas era o proprietário, mas esse aqui é o ponto. Não foi necessário em que o pessoal da Guarda Municipal ficasse a todo momento olhando para a tela, porque toda vez que alguém invadisse aquele perímetro, essa imagem aparecia no video wall para eles. Interessante. Então evidenciava quando acontecia esse tipo de anomalia. Essa questão é possível pegar uma imagem de uma câmera e delimitar uma área, por exemplo, em cima da marquise? Eu posso dizer, ninguém pode subir na marquise e ser avisado disso. Isso pode ser feito? Pode, como outras soluções também pode. O grande diferencial da Icitana talvez eu não precise delimitar essa área. Se for importante para mim, eu vou lá e delimito, para ter uma certeza adicional e poder gerar um evento específico para tomar uma ação. Mas mesmo que eu não delimite, ele vai observar que aquilo não é normal. Então, se eu tenho 2.000 câmeras e eu não quero ir uma por uma para dizer o que pode e o que não pode, que é o que costuma acontecer com as soluções de mercado, a Icitana permite fazer isso automaticamente. Legal. Esse case, então, permite, né, evidenciar as principais características da plataforma. Ela é uma plataforma escalável, ela pode ser utilizada dentro da infraestrutura existente de câmeras, né? A gente não instalou nenhuma câmera, a gente pegou as câmeras que já estavam lá no centro da cidade. Exatamente. E isso facilitou muito, né, a operação da ferramenta. Sobre o ponto de ser escalável, um ponto muito importante, e é ainda uma reclamação, uma dor que eu senti toda vez que eu entrava lá na Guarda Municipal, que é o seguinte: a gente precisa de mais olhos na cidade, sim, mas a gente não consegue aumentar o nosso efetivo. E aí, por N questões, o município não recebe essa verba, o dinheiro não é infinito, né? Então, é um problema do município também conseguir direcionar a verba para várias áreas. E aí, quando você pega a segurança pública, como é que eu vou aumentar o meu efetivo? E do outro lado está a Guarda Municipal e a Polícia Militar, precisando de mais pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal. A Icitana, ela atuou como um multiplicador de olhos para os operadores da Guarda Municipal. Muito bom, é isso mesmo. Esse é um dos diferenciais da solução. Escalabilidade, multiplicar a questão da visibilidade, da possibilidade de você identificar eventos em tempo real, facilitar a gestão de espaços públicos, né, praças, hospitais, a questão do roubo de fio, entre outros problemas, né, das médias e grandes cidades. O baixo custo, né, de adaptação, de instalação e de manutenção do sistema, uma licença mensal. E aqui no Brasil, né, todo mundo pode contar com o suporte da Maquinica, que tem uma equipe treinada, especializada em Icitana, um suporte técnico local, rápido e de fácil acesso. E é isso, fica o convite então para todo mundo que quiser conhecer melhor a solução, entrar em contato com a gente. A gente pode fazer demonstrações, fazer projeto piloto, fazer prova de conceito, demonstrar com os cases já existentes e testar em cada ambiente, né? Acho que o importante é isso, é validar no ambiente onde você precisa ter informação em tempo real, você precisa observar o que está acontecendo, você precisa ter acesso, né, a essas imagens e saber que o evento pode ser detectado, eu posso, na hora, agir em cima dele, né? Diferentemente dos modelos tradicionais, onde você não consegue ter essa acuracidade, essa eficiência na operação. Então é isso, gente. O tempo aqui já está se esgotando. Agradeço muito aí a informação que vocês trouxeram. Acho que daqui para frente a gente continua apresentando os features da solução nos nossos canais, tanto LinkedIn, o Instagram, as nossas redes sociais. A gente está constantemente divulgando e promovendo as novidades, não só da Icitana, mas de outras soluções que a gente tem aqui no mercado. Reforço o convite para que entrem em contato com a gente para a gente poder demonstrar e fazer um projeto. E mesmo nos ambientes onde já há uma solução implementada, nós somos complementares a qualquer coisa já existente. Boa observação. A gente não precisa descartar alguma solução já existente, né? VMS, outros
outras plataformas que já existem, a gente complementa o que já existe dentro da infraestrutura que já está instalada. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Diego. Obrigado, André. Obrigado também. E ficamos aqui à disposição para o contato de vocês e até a próxima edição do nosso MaquineCast. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MaquineCast.